curtas, né? Falas são mais curtas e a interação, que é o que surge. Como é que é o nosso sistema? Eu peço àqueles que, então, se inscrevam no chat, né? Peçam inscrição, que nós vamos anotando, que para daí cada um ir falando, sendo chamado aí numa certa ordem. Para que não haja interferência, já é assim, protocolo também, todo mundo fecha câmera e, sobretudo, o microfone, que dá muita. Até tranquilo hoje, mas que dá muita interferência, mas é hábito, todo mundo fecha tudo, e quando for falar, aí então abre o microfone, a câmera e fala, né? Conforme já na divulgação, o nosso convidado é o engenheiro José Edmilson. Eu já escrevi tanto tentando fazer o cartaz, José Edmilson de Souza Filho. Ele eu acho isso uma coisa maravilhosa, ele é egresso da UFPB, ele se formou em engenharia elétrica aqui e também se especializou em engenharia de segurança, né, Edmilson? Ele é perito, auditor, inclusive no Tribunal do Trabalho da 13ª Região, né, Brasília e João Pessoa, dentro da área ambiental, dentro da área de segurança, e tem uma empresa espetacular, uma franquia, né, Edmilson, que é a Ambientec, que tem um portfólio espetacular. E se eu pudesse dar um título um pouco poético para a proposta, para esse nosso encontro, Luz no Fim do Túnel, porque só meia hora de conversa com ele eu já pude sentir um certo alívio, né, uma certa horizonte, uma perspectiva de futuro para o nosso retorno. Então, eu vou, sem mais delongas, agradeço imensamente o seu aceite de vir aqui falar conosco. Agradeço a todos que estão vindo, que vão entrar, minha diretora querida, professora Mônica Nóbrega, meus colegas, Ana Flávia, maravilhosa, Bilena, e peço a todos que desliguem agora, por favor, microfone e câmera, né? E é com você, certo? Boa noite a todos aí. Muito obrigado pelas palavras, doutora Ana Tereza. Tá? Realmente eu sou oriundo da Universidade Federal da Paraíba. Eu fiz o curso de Engenharia Elétrica e fui da última turma que ainda era o FPB, Campus 2. Hoje é o FCG, né? E também tenho muito orgulho porque trabalho em diversos lugares e aonde eu chego, eu digo que sou formado na UFPB e falo isso com muito orgulho. E continuo morando em João Pessoa, apesar de trabalhar em várias cidades. Não me perguntem como eu consigo, tá, gente? Mas eu consigo, tá? Eu também sou especialista na área de engenharia de segurança também. Foi a última turma da UFPB. E sou perito, gestor e auditor ambiental, tá? Pelo IPOG. Então, o que me deu o CREA reconhece como engenheiro ambiental. Então, hoje eu tenho 3 engenharias: engenharia elétrica, a engenharia de segurança do trabalho e a ambiental. Tá? Além da atividade empresarial, eu tenho uma empresa. A gente presta serviço para quem vocês imaginarem. Daqui a pouco eu vou dizer as empresas que eu conversei hoje, para você ver como essa história da pandemia está muito doida, está muito louco, o pessoal ainda não digeriu, e vou passar um pouco de um testemunho para vocês. Tá? Também sou aluno da ETFPB, da Escola Técnica Federal também, e aí eu já vi que tem o professor aqui do Cefet, alguns, como isso aqui está aberto, eu já vi que tem um professor do IFPE, de Abreu e Lima, estou vendo aqui o engenheiro Francisco Brasil, também participando aqui da live. Mando um abraço e boa noite para ele. E, pessoal, vamos falar um pouco desse tema de biossegurança, tá? Fazer um histórico um pouco do que aconteceu e
E aqui, o Brasil parece que é diferente de todo mundo, né? Eu não entendo isso. Acho que a gente vai filosofar muito para entender o comportamento do brasileiro, principalmente nessa pandemia. Mas, assim, vamos para o tema que a gente vai se dedicar, que vai ser a biossegurança. Deixando claro, gente, o que é biossegurança, né? O que é isso? Né? A biossegurança são técnicas que a gente tenta controlar o risco biológico na gente. E a biossegurança, ela não tem nada de novo. Ela sempre teve um histórico de cultura, mas nas atividades de saúde. Então, a biossegurança sempre existiu nas UTIs, a biossegurança sempre existiu nos centros cirúrgicos, a biossegurança sempre existiu nas enfermarias, nos quartos, nos ambientes de saúde, tá? E se não fosse assim, e ela sempre teve uma certa eficiência na questão de doenças ocupacionais relativas ao risco biológico. E ela tinha uma certa eficiência, por quê? Porque ela também teve falhas. Ela tinha falhas por conta de um histórico do brasileiro. O brasileiro agora está percebendo a dificuldade que é de usar um EPI, de usar uma máscara, que é uma dificuldade que nós, gestores na área de segurança, a gente tem muita dificuldade de fazer com que o trabalhador use o EPI. Tá? Então, assim, ao longo desses anos, a biossegurança sempre existiu nesses ambientes de saúde. Tá? E eu falo que ele teve uma certa eficiência, porque senão os profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem viveriam doentes. E não é bem assim, certo? Isso é uma das críticas minhas em relação à legislação brasileira da insalubridade. Por quê? Porque o anexo 14 da NR15, que é uma norma que define quem deve receber adicional de insalubridade para riscos biológicos, ela é uma norma que existe de forma qualitativa. Então, se o trabalhador estiver trabalhando naquelas condições e não se leva em consideração nada disso em relação à biossegurança, o camarada vai ter direito ao adicional de insalubridade. Eu, como perito, muitas vezes eu me revolto um pouco com esse tipo de legislação, porque o conceito de insalubridade é que o trabalhador ele vai adoecendo aos poucos. Esse é o conceito. Ele todo dia ele vai estar submetido a um ruído, então aos poucos ele vai perdendo a audição. Todo dia ele vai estar submetido a um risco químico, a um cheiro de uma cola, e aos poucos essa cola vai adentrando no corpo e ele vai adoecendo aos poucos. Então a insalubridade ela não é, você não vai morrer porque está insalubre de uma hora para outra. Isso é um conceito de periculosidade. E no risco biológico, ou você está doente ou você não está doente. Entendeu? Então, o conceito do risco biológico do anexo 14, eu me revoltava porque por trás existia uma biossegurança e nós tínhamos excelentes profissionais que trabalhavam a vida toda e não adoeciam. Tá? Porque se fosse assim, todo enfermeiro e técnico de enfermagem, todo médico que trabalha aí no HU, na DIP, que tem doentes infecto-contagiosos, todos eles teriam tuberculose, todos eles teriam hanseníase, todos eles teriam AIDS, e não é assim, entendeu? A biossegurança sempre existiu, tá? Só que, com o advento do coronavírus, o que é que acontece? A gente vai ter que desenvolver esse conceito de biossegurança, e aí prestem atenção à universidade, à academia, porque todos os mercados, a partir de agora, com o advento dessa pandemia, vão ter que se adequar, vão ter que trazer essas ações de biossegurança para todas as empresas, certo? E eu não digo nem em casa, mas para todas as empresas. Então, o que é que acontece, gente?
O brasileiro ele já não está acostumado nem a usar EPI, quanto mais fazer uma gestão de biossegurança. Então, o que é que acontece? Doutora Ana, só me pergunte quando tiver uma intervenção, eu posso levar a intervenção qualquer hora, tá? E se alguém quiser fazer perguntas, eu vou falando aqui, mas quem quiser me interromper, pode me interromper, não há problema nenhum, né? Tá certo? Só estou deixando claro isso aí, porque eu já estou vendo que a live está aumentando e quem quiser tirar dúvida e perguntar, intervir na hora, estou à disposição, sem problema nenhum. Então, gente, o que é que a gente vai fazer? A biossegurança, esse conceito, a gente vai ter que sair da região de saúde, do dentista, do médico, e a gente vai ter que levar agora para todos os mercados. E quando eu digo todos os mercados, eu estou pensando na academia que vai reabrir. A gente pensou em desenvolver um produto, nós da Ambientec, em desenvolver um produto, uma consultoria na área de biossegurança, para exatamente as empresas, quando forem reabrir, no momento em que houver a liberação por parte das autoridades do governo. Só que quando essas empresas forem reabrir, elas não podem reabrir de todo jeito. Os protocolos de saúde e de biossegurança terão que ser implementados. E hoje, o que é que acontece? A classe empresarial brasileira, que também é problemática do ponto de vista de educação, ela está enlouquecida. Então, ela pega informação hoje na rede social, ela pega informação na internet, ela pega informação na rádio, na televisão, e começa a implementar e dizer que está fazendo biossegurança na empresa. Não tenham dúvida que as empresas estão cheias de álcool em gel. Não tenham dúvidas que várias empresas implementaram as distâncias de segurança. Não tenham dúvida disso. Só que, às vezes, essas ações não são suficientes para controlar o vírus dentro da empresa. Isso é que tem que ficar muito claro. Isso é que tem que ficar muito... e aí é onde vai ter a necessidade de todo o corpo técnico da universidade e de todas as empresas de consultoria como a nossa, de educar esses empresários. Tá? Então, o que é que acontece? A nossa ideia era fazer com que essas empresas, quando forem reabrir, elas trabalharem com um tratamento de biossegurança seguindo uma gestão contínua, consciente e fazendo... Por quê? Porque o empresário tem que entender que uma ação correta e eficiente vai ser melhor para ele e ele vai gastar menos dinheiro. O que é que acontece? Várias ações foram colocadas de forma aleatória para mostrar que estava tratando do assunto, porém, muitas dessas ações não era mais barata e nem era mais correta. Tá? Então, a gente, por exemplo, da Ambientec é uma empresa nacional, a gente está prestando serviço para muitas empresas de diferentes mercados. E uma das nossas primeiras empresas que nós prestamos serviço foi o Clube Curitibano, lá na cidade de Curitiba. Tá? E só para vocês terem ideia, a gente implementou vários... Nós vamos para uma empresa, a gente vai com vários checklists, certo? Preparados especificamente setorizados. Então, a gente não vai para uma empresa para fazer medidas gerais. As medidas gerais, o empresário já fez, o presidente da empresa já fez, o diretor já fez, a dona de casa já fez, todo mundo está fazendo. A ideia agora é implementar uma gestão setorizada. Então, a gente pega um clube como o Clube Curitibano, a gente vai fazer uma auditoria e um checklist para ter um diagnóstico na área de restaurante, na área de banheiros,
na área de ginásios, na área de piscina, na quadra de tênis, no campo de futebol, na boate, na academia. Quando eu falo um clube, tem clube que tem até salão de beleza, tá? Então, o clube tem todos esses riscos. Então, a ideia é fazer um diagnóstico nessas empresas, promover esse diagnóstico através de um checklist e traçar um plano de ação do jeito que a gente aprende aí na universidade, do jeito que a gente aprende fazendo gestão. A gente coloca isso em prática lá, certo? Então, a gente vai implementar esse plano de ação de acordo com um diagnóstico setorizado. A partir desse plano de ação, a ideia, gente, é promover procedimentos específicos para aquele setor. E aí treinar todos os funcionários. Então, gente, se a gente implementar o diagnóstico, um plano de ação, se a gente tiver uma implementação de procedimentos específicos por setor e, depois disso, treinar todos os funcionários, no final desse trabalho, a gente vai implementar uma auditoria e a gente vai poder fazer uma certificação que essa empresa controla o risco biológico de forma eficiente, que ela tem um tratamento da biossegurança num nível aceitável. Por quê? Porque nós, da engenharia de segurança, quando a gente vai promover ações preventivas dentro da empresa, a gente sempre teve ideia de resguardar a saúde e segurança do trabalhador. Porém, dessa vez, a pandemia transgrediu isso aí. A gente vai continuar lutando pela saúde e segurança do trabalhador, mas dessa vez a gente vai tentar agora ter foco no cliente, no consumidor, que vai usar a academia, que vai usar esse clube, que vai no colégio quando reabrir. Quem é o pai e a mãe que não vai procurar saber quais são os protocolos realizados no colégio? Qual é o pai e a mãe que vai deixar o seu filho estudar naquele colégio que vai estar sem nenhum protocolo, sem nenhuma regra, totalmente despreparado? Então, a sociedade vai exigir isso. A sociedade vai ser o fiscal, vai ser o auditor fiscal nas empresas. E isso vai ser uma questão de sobrevivência. As empresas hoje que não lutarem, que não fizerem gestão de biossegurança dentro de seus ambientes de trabalho, fatalmente perderão o mercado e não terão sucesso nessa reabertura, tá? Então, a ideia da biossegurança nessas instituições e nessas empresas é fazer com que elas controlem o risco biológico e tenham sucesso para garantir que a saúde e segurança não esteja só restrita ao trabalhador, mas também aos clientes e consumidores daquela empresa. Só hoje, durante o dia, eu vou falar só hoje, tá, gente? Quarta-feira. Vou dizer como foi meu dia hoje, de 8 da manhã até as 18 horas, tá? Eu conversei com... Primeiro que a gente faz trabalho com 2 empresas aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, que eu posso falar. A gente tem um trabalho aqui, um assessoramento que a gente fechou com uma termoelétrica, tá? E a gente fez também com o abatedouro da Guaraves. A gente está ajudando a Guaraves nessa assessoria e implantando ações de biossegurança que eles já têm isso implementado. Mas só hoje pela manhã, gente, eu negociei com um clube de futebol, certo? O clube me ligou e perguntou como é que seria a gestão de saúde e segurança. Eu conversei com uma empresa que faz estandes em feiras. A empresa está parada, gente. Ele até disse: Admilson, eu fui a primeira a fechar e vou ser o último a reabrir. Eles têm um contrato com o Sebrae em Pernambuco e eles que fazem aquelas divisórias, os estandes e locações, tá? Conversei hoje com uma clínica de odontologia
E aí, por que é clínica de odontologia, gente? Porque os dentistas, eles sempre tiveram a cultura de biossegurança, mas naquela relação entre dentista e paciente, entre a cadeira do dentista. O dentista sempre teve essa preocupação. As peças que ele usava, depois ele já esterilizava, então ele já pegava aquele material infeccontagiante e já trabalhava para que ele também tivesse segurança, tanto para ele como para o paciente. Porém, esse centro de odontologia, ele pediu para fazer um trabalho desde a entrada do cliente. Então, numa clínica de odontologia, para vocês terem ideia, essa clínica ela tem 16 salas para fazer de consultórios. Mas também ela vai ter uma sala de próteses, né? Antigamente a gente dizia sala de chapa, né? O pessoal falava, era chapa quando era no interior. Agora é prótese, é mais bonito, né? Lá vai ter uma sala de raio-x. Nessa clínica tem uma copa que as pessoas visitam, tem uma área de recepção grande, tem uma área de banheiros. Então, essa clínica de odontologia, ela não vai poder ficar somente com aquele protocolo dentista e paciente naquele momento da intervenção. Desde a entrada, essa clínica, para garantir a segurança de seus pacientes, que naquele caso são clientes, vai ter que implementar protocolos e gestão. Então, para isso, é preciso fazer gestão na empresa e, além do mais, as empresas que fizerem esse tipo de gestão e depois que nós fizermos a auditoria, ela vai poder fazer um marketing positivo. Dizer que na loja dela foi feito um trabalho de consultoria com determinados engenheiros, com a RT, e ela vai dizer, podem vir para o meu consultório, porque aqui eu tenho a biossegurança implementada. Então, a coisa sai do papel e vai para a prática. E o empresário que é inteligente, ele vai implementar isso e vai depois fazer propaganda para que os clientes não vá no Zezinho da esquina, vá para a clínica dele receber. Entendeu, gente? Então, isso é que eu queria falar um pouco da biossegurança e, na prática, dizer que a biossegurança hoje, ela é muito mais que urgente. A biossegurança hoje, ela é questão de sobrevivência de mercado. Entendeu? Então, eu volto a dizer, é o clube, é a academia, é o salão de beleza, é o colégio que vai reabrir, é o restaurante que vai estar fechado agora no Dia dos Namorados, que vai sofrer tudo isso, é o hotel que está fechado, é a pousada que está fechada. Então, todos esses mercados, gente, eles vão precisar de implementar ações de biossegurança. Então, gente, os grandes estudiosos tentem trazer os conceitos de vocês, o laboratório de biossegurança, e a sociedade vai precisar de tudo isso nessa reabertura dos negócios. Por quê? Porque, eu volto a dizer, a cabeça do brasileiro não é mais a mesma. O brasileiro, ele não está nem aí. Lá na feira de Oitizeiro, todo mundo é um respirando na boca do outro. Na feira de Jaguaribe, ninguém está nem aí. Se o governo não intervir, não fizer um lockdown, fica todo mundo esculhambando. É sim. Parte da população, até hoje, acha que não existe coronavírus. Porém, gente, boa parte da população acredita e sabe que o vírus está circulando. Então, na reabertura desses negócios, você vai preferir ir no supermercado que implementou aquelas medidas de segurança mais bem feitas ou você vai no Zezinho da esquina? Muitas vezes eu estou indo fazer feira num supermercado, num mercado, a 4 quilômetros da minha casa. Porque eu tenho um aqui a 500 metros e eu não vou lá. Por quê? Porque eu não vi nenhuma medida de biossegurança implementada nesse supermercado. Eu estou indo naquele que eu tenho maior segurança. Entendeu? Então, gente, o que eu queria passar para vocês era basicamente um pouco da realidade que a gente tem por aí. Entendeu? Só continuando. Hoje eu conversei com todas essas empresas,
conversei hoje com hotéis, conversei com um colégio, conversei com uma igreja, gente. Conversei com uma igreja, né? E ela perguntou, Edmilson, como é que vai ser a reabertura da minha igreja? Só para vocês terem ideia, lá no Vaticano, que a Itália está alguns passos na frente da gente, porque eles conseguiram controlar, algumas missas estão começando a ser realizadas. Vai ter uma máquina para entrega de Eucaristia. Não vai ter mais aquele ato do padre entregar a Eucaristia. Então, essa Eucaristia não vai ter um contato humano, exatamente é um protocolo da própria igreja em respeito ao vírus e à pandemia. Então, eu estou só mostrando algumas regras, algumas coisas que vão mudar, em que a sociedade vai exigir isso, vai exigir exatamente que a biossegurança esteja presente no salão de beleza. A mulherada hoje, quando for fazer as unhas, ela vai se preocupar se o vírus vai estar ali ou não. Ninguém quer adoecer, tá? Até porque eu acho que ninguém, por si só, vai para um canto sabendo que não há controle, tá? Então essa é a ideia que eu queria passar. E nós da Ambientec, a gente trabalha no Brasil todo. A Ambientec ela tem 26 franquias e 2 matrizes, e a gente trabalha com todos os mercados, tá? Mas a ideia da gente é fazer um trabalho com os microempresários do Nordeste, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. É trabalhar com aquele microempresário para ajudar ele nessa retomada, para poder ajudá-lo exatamente, porque o micro e pequeno empresário é aquele que é o seu vizinho, é aquele que está mais próximo. As grandes redes, elas vão sobreviver, independente de coronavírus ou não. Mas o micro e pequeno empresário, a vida dele está sob um triz aí, porque não está fácil, entendeu? Então, todo esse modelo de gestão que a gente aprende na universidade, a gente vai colocar em prática para a sociedade, para poder reverter esse jogo. E sempre, gente, também uma coisa, mostrando para o empresário que vale a pena ele investir em biossegurança. Quando ligam para mim, perguntam logo, quanto é? Eu fiz, minha Nossa Senhora, vamos ter calma. Vamos primeiro saber como é a sua empresa, quantos setores tem, quantos funcionários tem, quantos treinamentos eu vou ter que fazer. Nos treinamentos, gente, que a gente fez no Clube Paulistano de São Paulo, o Clube Paulistano é aquele mesmo que tem um time de basquete no NBB. A Ambientec está fazendo um trabalho também lá de biossegurança. Por exemplo, nós ensinamos os funcionários a lavar as mãos. Vê só o nível de treinamento que a gente está chegando lá na ponta. A gente chegou e digo, mostra aí como é que você lava as mãos. E muita gente lava a mão errada. Muita gente escova os dentes errado. Muita gente, numa quadra de tênis, numa quadra de saibro, por exemplo, não vale a pena colocar álcool em gel. É muito mais eficiente colocar uma pia com água e sabão. É muito mais barato e muito mais eficiente, porque o álcool em gel, naquele momento, ela não vai ter eficiência, ela não vai conseguir limpar. Só mostrando algumas ações, a implementação de pedais em lixeiras vai ter que ser uma prática, gente. A implementação de lavagem dos sapatos vai ter que ser uma prática de vários estabelecimentos. Então, assim, tudo isso que eu estou falando são medidas de ordem geral, mas o diferencial da contratação de uma consultoria, muitas vezes como a nossa, é exatamente a gente fazer um trabalho focado naquele setor, pegando as características e fazendo o procedimento específico daquele setor. Quando a gente somar todos esses trabalhos, aí sim essa empresa vai ter sucesso e controle da biossegurança. Imagine a Universidade Federal da Paraíba.
o campus 1, a quantidade de departamentos. A ideia da universidade, na minha cabeça, era o reitor contrataria uma empresa, essa empresa tentaria padronizar a biossegurança na universidade. E aí faria um trabalho específico em cada departamento. Os departamentos são iguais, as salas de aulas muitas vezes são até parecidas. Os banheiros são até parecidos. As salas administrativas são até parecidas, mas morreu aí. Cada departamento, cada laboratório tem suas especificações. Então, o procedimento que vai ser adotado no CCHLA, no curso de filosofia, talvez não seja o mesmo procedimento lá no departamento de fonoaudiologia. Lá, entendeu? Então, assim, gente, o tratamento da biossegurança, na nossa visão, é que ele tem que ser tratado de forma específica. É só assim que a universidade e todo o mercado da nossa sociedade vai ter sucesso. Se a implementação dessas atividades de biossegurança específicas forem implementadas. De ordem geral, a gente já está cheio e muitas vezes essa implementação da biossegurança ela termina caindo por terra porque execuções de ordem geral não são eficientes e muitas vezes não são as mais baratas. Então, me preocupa a reabertura da Universidade Federal, qual vai ser a postura da Universidade Federal em relação ao controle da biossegurança dentro da sua instituição. Lembrem-se que, em algum momento, vocês vão receber os alunos de volta. Lembrem que, em algum momento, vocês vão receber esses alunos com outra cabeça. Lembrem-se que em algum momento, esses alunos têm pais, têm mães, muitas vezes podem realizar denúncias. Então, a Universidade Federal da Paraíba, junto com o restante do mercado brasileiro, não vai ter outra possibilidade. Ela vai ter que implementar, fazer com que a biossegurança saia da área de saúde, e eu volto a dizer, nem na área de saúde ela é implementada com 100%. Tá certo? Então, doutora Ana, inicialmente eu queria falar um pouco isso aí e abro para o debate e a gente está aqui para debater. Porque se deixar eu falo até meia-noite, viu? Nossa, e põe meia-noite nisso, porque a Universidade Federal da Paraíba é uma cidade, não é? É uma cidade, né? Não é uma... então, a complexidade dos espaços que ela tem é uma enormidade. Como você bem falou, os banheiros, tem banheiros que pouca gente usa, né? Que é reservado, tem uns que estão na frente, que se usa demais. Quer dizer, o diagnóstico de risco é um trabalho imenso, mas nós já temos, sim, inscritos. Aí a professora Mônica Nóbrega já pediu a palavra e alguns outros. É com você, Mônica. Puxa vida, Edmilson, eu estou assim encantada, né? Primeiro, eu confesso que não tinha, ou eu já ouvi falar sobre biossegurança, mas não. Eu acho que o coronavírus nos traz muita coisa ruim, mas também nos traz um aprendizado aí necessário. Até porque, pelo que a gente tem visto, pelo estado em que a natureza está, nós podemos ter outras pandemias, né? Talvez o coronavírus não seja o único. Eu acho que nós demos pouca atenção a outras coisas, como, por exemplo, a chikungunya, que é ainda, né, uma doença devastadora. Eu tive a chikungunya e posso dizer isso. Ela é devastadora, né? Ela não matou como o coronavírus,
mas, quer dizer, um protetor, né? Por exemplo, eu antes não passava uma proteção contra mosquitos, né? Que agora me fugiu o nome. Agora eu não suporto mais, porque se eu for picada por um mosquito eu fico louca. Então eu acordo dentro de casa. Repelente. Repelente, isso. Eu tenho repelente agora direto de casa, para você ter ideia. Então, assim, e em relação à biossegurança, eu acho que isso tinha que ser política pública mesmo, né, Edmilson? Eu espero que isso, com essa pandemia, se transforme, inclusive, em política pública. Com isso, eu estou dizendo o quê? Que isso é uma política para o governo federal, para estados e para municípios, para que seja implantado isso. Por quê? Nós precisamos de um selo de biossegurança. Eu quero um selo de biossegurança no salão, beleza, para poder ir para o salão, entendeu? E quem está falando é uma pessoa que adora salão, que está morrendo de vontade de ir para o salão. Podem dizer que eu sou uma dondoca, porque eu sou mesmo, eu gosto do salão. Sou nesse sentido de salão, tá? Mas já ligaram para mim do salão, dizendo, não, pode vir, porque nós estamos atendendo uma pessoa por vez, mas eu não vou. Eu não vou porque eu não sei como é que está sendo feita a limpeza desse salão. Não é só atender uma pessoa por vez, não é só oferecer o álcool em gel. Então, agora eu entendi que a biossegurança é que vai nos ajudar nisso, porque eu já percebi na pandemia que para voltarmos, a gente precisa muito mais do que máscara e álcool em gel. Supermercado, eu não me sinto segura no supermercado, só com álcool em gel e o supermercado cheio de gente batendo no outro e mais, e os produtos que você compra no supermercado, né? Como eles foram limpos, como não foram. Então, assim, um selo de biossegurança, para mim, seria, eu ia até você falando aí nas empresas, eu ia dizer, bota uma lista aí de supermercados de onde você está dando. Em relação aos supermercados, nós somos parceiros do Sebrae, e hoje eu recebi uma ligação do Sebrae do Sindicato de Mercadinhos. E aqui na Grande João Pessoa, são 560 mercadinhos. Nossa. 560. E o Sebrae me ligou hoje, eu digo, pronto, como é que eu vou atender esse povo todo? Eu vou ter que fazer uma mega equipe. Mas, de cara, eu tenho certeza, professora Mônica, que desses 560... vão fazer parte do trabalho do Sebrae 10%. 10%. A gente vai trabalhar em 50%. Esses 50%, não tenha dúvida, vão sair na frente, vão ganhar mercado, vão receber mais gente, vão ampliar os seus negócios, e aqueles outros que não acreditarem que a biossegurança vai ter que ser implementada, eu digo a você, é questão hoje de sobrevivência. Parte da população vai deixar de... Então assim, hoje eu vejo a biossegurança hoje sem volta, e é por isso que a gente está debatendo isso aqui hoje, porque realmente a tendência... É essencial, é fundamental, e que me assusta, porque o medo é algo que nos atinge bastante nessa pandemia, né? E o que me assusta, veja, eu penso aqui como usuária, né, de serviços e como gestora na universidade. E como usuária, eu tenho realmente muito medo de fazer qualquer coisa, de ir para supermercado, farmácia, qualquer lugar que eu vou, né, eu tenho muito medo, já tenho novos hábitos. Agora, também falando, inclusive dizer para você que eu também não sabia lavar as mãos, viu, Edmilson? Eu aprendi a lavar as mãos agora. Gente, isso não existe, né? É impressionante. Eu pensei que sabia lavar as mãos. Agora que eu aprendi a lavar as mãos, né? A mania de ficar com a mão no rosto direto, né? De coçar alguma coisa no rosto, dar coceira no nariz e tal, no olho, sabe? Enfim, esses hábitos. Mas, além dos hábitos, falando como gestora na universidade, Edmilson, aí eu vejo algo que é gravíssimo, mas não é só da universidade. Eu penso no Brasil como um todo. Nós estamos na pandemia, por enquanto, a única medida que se tem é essa medida das pessoas não saírem, mas a gente não vê a preparação para a volta.
porque a gente tem que se preparar para voltar. Inclusive porque, como você diz, por exemplo, numa universidade, essa preparação vai demorar bastante. Primeiro, por conta dos pregões, né? Porque para contratar, e aí eu entendo que realmente tem que ser a reitoria. Tem que haver um regime de contratação de uma empresa, e isso tem que ser para já. Porque para essa empresa trabalhar numa universidade como a nossa, imensa, né? Sem falar nos campos do interior também. Nós estamos falando aqui de João Pessoa, mas a UFPB também tem Santa Rita, né? Tem Santa Rita, tem os campos do interior. Então, eu não tenho segurança nenhuma para voltar para a universidade. Né? Eu não tenho, nem ninguém tem, mas é preciso se preparar. E essa preparação, o que é que eu vejo hoje? O que é que a gente tem, por exemplo, de intenção de registro de preço, né? Que é a preparação para que se façam os pregões. É álcool em gel e máscara. Essa não é uma preparação para se voltar, só isso. Eu não estou dizendo, vejam, aqui já não estou dizendo que isso não vai acontecer, que não vai acontecer, mas assim, quando você fala, Edmilson, eu vejo a necessidade que tem que ser para ontem. A universidade tem que pensar nisso, em como vai contratar uma empresa de biossegurança ou se a própria universidade, com a sua expertise, vai fazer isso, né? Mas que o faça, que a gente tenha uma preparação para a volta, para a gente se sentir seguro para voltar. Eu não sei quem está participando aí da live, professora Mônica, eu não sei se tem alguém da reitoria, mas, assim, depois acho que tem que haver uma reunião, talvez seja um assunto específico da docência de vocês junto à pró-reitoria e reitoria, para discutir exatamente esse assunto. E hoje eu recebi uma ligação, até fiquei surpreso também, essa eu não tinha falado, né? Que foi do diretor do SEBRAE, Luiz Alberto. E quem ligou para ele pela manhã logo cedo foi o governador João Azevedo. O que é que acontece? O governador, preocupado com a queda da popularidade dele por conta das ações de lockdown, ele vai, daqui a 15 dias, quando chegar no dia 15, ele vai ter que promover ações para que esse empresário... E aí, foi a primeira vez que ele perguntou, rapaz, e a biossegurança? Olha aí. E aí o governador, preocupado, ele vai ter que oferecer esse tipo de serviço. Então, cabe também, acho que a universidade colar no governador, colar no ministério, eu não sei como vai ter que fazer para trazer esses profissionais, entendeu? E o governo subsidiar alguns trabalhos específicos e facilitar a entrada. Pode ser com a minha empresa, mas pode ser com outra. A gente, há 21 dias, nós realmente desenvolvemos um produto chamado Bio19 e, digo a você, a gente praticamente, quase que 100% nós trabalhamos na iniciativa privada. Praticamente nós não trabalhamos na empresa pública, porque a empresa pública ainda não está nem pensando no assunto. Hoje o governador tocou no assunto com Luiz Alberto, com o diretor da FEComércio e com o diretor da CDL e disse o que é que nós vamos fazer. E foi Luiz Alberto que disse, temos que investir em biossegurança nas empresas. Então, assim, é um assunto que vai... A gente sabe que isso é impulsionado por uma questão política mesmo, porque, como você disse, qualquer governador e prefeito vai entrar no momento em que ele vai se sentir pressionado, né, pelas pessoas que querem abrir os negócios, né, mas que ele reaja dessa forma já é. Mas quanto à universidade, é isso, Edmilson. Eu vou deixar, tem muita gente já querendo falar, e só dizer que eu fico muito feliz em ouvi-lo, eu acho que é muito importante, e eu, assim, como diretora de centro, o que eu vou fazer, que eu acho que é a minha obrigação, ouvir o que você fala, eu não posso ficar calada, né? É procurar a reitoria para ver se há alguma ação, e se não há, ver que realmente a gente precisa fazer alguma ação nesse sentido, para poder voltar, e, pelo que eu vejo, isso urgente, né? Porque as nossas condições são todas muito... salas todas fechadas, né? Todas com ar-condicionado, enfim, terceirização de limpeza e tudo mais. Mas eu agradeço muito aí a tua fala e as meninas que te convidaram. Obrigada.
Então, a sensação que eu tenho é que se está realmente desatento em relação a isso, e como que isso fosse cair do céu, não é? E esse retorno está totalmente num limbo que eu acho desesperador. E pensar que a universidade tem uma infraestrutura muito complexa e que dentro dela circulam dezenas de milhares de pessoas, né, que torna inclusive a universidade o último lugar na escala dos espaços educacionais que lá na Europa ou aqui no México tem previsão para retorno. Começa com a creche, que aí escola, aí tal, e a universidade é a última, exatamente porque ela mobiliza uma quantidade de pessoas gigantesca e com espaços muito diferentes de todo tipo de atividade de ensino. Não, inclusive, você tinha até falado, as salas são muito diferentes. Tem sala para 70 pessoas, tem sala para 20 pessoas, tem sala para 50 pessoas. Então, o diagnóstico é muito sofisticado, muito sofisticado. É um diagnóstico de uma infraestrutura de uma cidade, né, que é a cidade universitária. Então, aqui, o meu queridíssimo Valene, que é professor, nosso ex-aluno, e ele pediu a palavra. Então, é com você, Valene. Vocês me escutam? Boa noite. Então, professor, pode Sim, falar. perfeitamente. Tá. Eu queria botar minha linda imagem aqui, Tereza, mas não estou conseguindo, não. Mas vamos lá com a voz mesmo. É só clicar embaixo, tem Eu uma botei aqui a câmerazinha, mas ela não está abrindo. Mas vamos à fala, que é o que é mais importante. Primeiro, cumprimentar aqui a todos os participantes dessa live aqui, é muita gente, viu? E aí, Edmilson, você provocou a pessoa certa. Tereza faz uma divulgação grande e o chamamento dela, quem não cumpre, fica, né, enrolado para o resto da vida. Então, eu quero agradecer, na verdade, esse convite, essa oportunidade que Ana Tereza me proporcionou, porque, de fato, a gente está pensando nisso. E eu fico feliz de ver aqui o nosso centro presente, através da professora Mônica Nóbrega, né? E, embora não seja a fala final da instituição sobre esse momento com a biossegurança, mas certamente é uma fala forte e que tem um peso significativo. E o que me chamou a atenção na fala da Mônica ia na direção do que eu quero trazer aqui como reflexão nossa, né? Que é pensar essa intervenção que agora você expõe e até mesmo oferece enquanto produto, né? A gente fica pensando, tá, tudo bem, e para aquelas instituições que não podem contratar, por assim dizer, né? Acionar o serviço da Bientech para promover essa certificação de segurança. É disso que nós estamos falando, dessa preocupação, né? Mas não é só com relação à biossegurança. Quer dizer, nós estamos dentro da saúde, da educação, vivendo com essa realidade do público e do privado, né? Daqueles que podem pagar por um serviço de melhor qualidade e daqueles que muitas vezes... E por isso, a minha alegria de ver pessoas da universidade já desenhando, né, uma saída que favoreça a todos, tá certo? A minha pergunta, Edmilson, para você, em que medida, porque nós ainda vamos entrar nesse momento de retorno, né, do pós-pandemia, mas como é que vocês estão se preparando para ver todo o alcance dessa ação, dessa intervenção, a logística, quem é
a equipe técnica, de técnico sua, além do engenheiro de segurança, quem mais compõe com segurança, né, para certificar o ambiente e os diversos ambientes de um determinado empreendimento, para que, de fato, ele possa dizer, no meu caso, por exemplo, de escola privada, que as famílias podem, sim, retornar com segurança. Porque é fato que, mesmo com um certificado, né, bem grande na porta, mas culturas terão que ser modificadas desde a recepção dessa escola e tudo mais. Falando agora para a nossa universidade, Tereza falava das salas de aula com 70 cadeiras e alunos e tudo mais. Como é que a universidade, Tereza e Mônica, se prepara para funcionar não de maneira plena, né, mas voltando aos poucos, intermediando, intercalando o número de alunos, funcionando uma espécie de bimodal, ainda com ensino, com aulas online, como a gente está tendo na pós e tudo mais. Então, não será uma volta com toda a capacidade de operação de qualquer empreendimento, sabe, Edmilson? Então, como é que vocês fornecem, né? Porque é muito importante, porque eu penso que agora a corrida é grande e todos os negócios querem apresentar boas práticas de manejo com isso, né? Um certificado dá segurança, mas o que é que pode ir além disso? Tá? E depois eu queria que você deixasse aqui o seu contato para depois a gente intensificar um pouco mais esse diálogo. Com certeza. Deixa eu só explicar algumas questões aí. Eu trabalho na Ambientec. A Ambientec é uma franchise. Ela está há 29 anos no mercado. Então, a Ambientec ela é uma empresa que nasceu em Joinville, no sul do Brasil. Hoje tem uma matriz, uma sede em Curitiba. Tá? E ela vende franquias de engenharia no Brasil. Eu morava em Brasília e na minha volta para João Pessoa foi quando eu comprei a franquia da Ambientec. A Ambientec ela tem hoje 26 franquias. Cada franquia dessa tem uma estrutura de gente, de instrumentos, e nós nos relacionamos uns com os outros. Então, quando eu falo em Ambientec, eu falo em 126 profissionais na área de segurança do trabalho, na área de higiene ocupacional, na área de meio ambiente e na área de medicina. Então, nós somos 126. Dentro dessa equipe, nós temos biólogos, nós temos químicos, nós temos engenheiro químico. Eu, por exemplo, sou engenheiro eletricista e só falei de biossegurança. Em nenhum momento eu falei de transformador, nem de linha de transmissão. Tá? Então, nós somos uma equipe pluriprofissional. Esse é um dos segredos da gente. Tá? A gente presta serviço para empresas gigantescas. Petrobras é nosso cliente. Toda descarga no porto de Suape de produto químico, quem faz as medições é a minha empresa. E é uma empresa de João Pessoa, né? E eu vivo nessa ponte aérea aqui, nessa BR-101, atendendo Recife, Natal e Campina Grande, esse triângulo. Então, várias empresas de Suape é atendida pela minha empresa. E como é que eu consigo? Como é que eu dou conta? É exatamente porque na hora que eu preciso ter gente e ter instrumento, e a gente tem um preço competitivo, e esse é um dos nossos segredos. Tá? Por conta desse pluridimensionamento profissional da nossa empresa, a gente hoje tem diversos checklists. A gente já chega na academia e já sabe o que tem que se fazer. A gente chega no salão de beleza e já sabe o que vai fazer. A gente já chega no hotel, já sabe o que vai fazer. A gente tem uma padronização que faz com que nós tenhamos competição financeira para concorrer com nossos concorrentes e ganhar, e a gente consegue entregar um bom produto, porque, graças a Deus, a gente é indicado, entendeu? Com relação aos colégios, como eu queria dizer quais eram os colégios que eu estou negociando, eu não fechei com nenhum ainda, mas, assim, com os 3 maiores colégios de João Pessoa, me ligaram semana passada e me ligaram essa semana. Então, a gente começou a negociar.
eu comecei a explicar. Estou negociando com o maior clube de João Pessoa, certo? Estou negociando com algumas escolas de inglês, tá? Mas, assim, todas elas preocupadas, mas ainda meio que o que é que eu vou fazer, tal. Mas, assim, tenho certeza que em algum... Então, assim, se eu não der conta, eu vou ter que contratar gente, certo? Gente boa, como sempre, que eu tenho que contratar, mas eu uso também o mercado interno da Ambientec. A gente troca informação e a gente trabalha padronizado. Esse é um dos nossos segredos. E várias soluções que foram feitas no clube curitibano, que eu dei o exemplo, no clube paulistano, que quem atendeu foi a franquia de São Paulo, a gente troca informações e esse é o nosso segredo. Por isso que a gente consegue atender muita gente com um grau de satisfação importante. Então, professora Ana Flávia. Doutora Ana Flávia, pode falar. Boa noite. Meu áudio. Boa noite. Boa noite. Tudo... Ai, meu Deus. Só um minuto. Estou escutando tudo. Enrolei. Parabéns pela apresentação, Edmilson. Prazer em conhecê-lo, né? Despertou para algumas coisas que eu nem imaginava. Eu fiquei aqui pensando, e na verdade, assim, eu vou colocar aqui algumas coisas que tem me preocupado. Eu coordeno um laboratório de microbiologia industrial, e eu fico imaginando o nosso retorno, as nossas aulas teóricas, em que o professor fica mais à frente, os alunos sentados, e me preocupa ainda mais a questão das aulas práticas, onde a turma, às vezes, fica num ambiente de laboratório pequeno e muito próximo um do outro, né? E eu fico imaginando um laboratório que cabe 15 alunos, um espaço pequeno, como que a gente vai ter que lidar com isso aí, com essa questão da proximidade muito grande. E isso tem me preocupado bastante, né? Então, foi falado a respeito da complexidade da universidade, né? Dos ambientes diferentes, centros diferentes. A pergunta que eu faço é uma recomendação que você daria, que a gente tratasse isso, então, de forma setorizada, por departamento, que cada departamento, por exemplo, fizesse o seu protocolo, né, de biossegurança para o retorno das aulas, né, devido a essa diferença. E eu tenho uma coisa também que ia colocar, eu vi até no chat, acho que ela colocou, que é importante também, já que a gente vai ter que trabalhar com isso, vai ter que desenvolver, caso não haja o suporte de uma consultoria, a necessidade de ter um curso de capacitação em biossegurança, né, para os servidores técnicos administrativos, os professores que queiram participar também, né, para quem esteja envolvido nisso aí, porque você precisa ter esse conhecimento mais aprofundado, que foge desse geral, que você já fala que a gente já aplica, né, para poder desenvolver esses protocolos, né? Então, assim, seria por departamento, né, e coloco aqui uma sugestão para quem esteja ouvindo, que chegue isso, né, até os gestores, né, acho que da necessidade desse curso. Já foi encaminhado, inclusive, um pedido, tá, do Departamento de Microbiologia, do Laboratório de Microbiologia Industrial para isso aí, mas que é uma coisa pequena ainda, eu acho que isso precisa ganhar força. Excelente pergunta, professora Ana Flávia. Veja só, na minha visão, eu acho que o trabalho de biossegurança tinha que ser por departamento, e quando chega no departamento, todo mundo sabe que tem suas características. Esse seu laboratório, ele tem alguns riscos que em outros ambientes do próprio departamento não existem. A sua aula, ela é diferente, é uma aula prática que vai ter a convivência com 10, 15 alunos. Então, gente,
primeira coisa, de uma maneira geral, a biossegurança. São 3 coisas que todo mundo já falou, que a gente vai repetir. Realmente, não tem como tirar o distanciamento de 2 metros, a gente tem que usar isso, certo? O uso de respiradores. E aí, qual é o respirador? É o de pano, é não sei o quê. É o uso de respiradores e o tratamento da asepsia, tá? Essas três ações, elas devem ser implementadas de forma geral. Agora, num laboratório como esse, especificamente, várias ações podem ser realizadas. Eu vou falar algumas coisas, mas não é a solução correta, porque para a gente dar a solução correta, a gente precisa fazer aquela visita, fazer o checklist correto, para identificar. É por isso que é importante esse diagnóstico, porque senão a gente vai ficar tomando medidas pela internet, sem conhecer, porque viu lá em Londres. Então, aquilo que foi feito em Londres talvez não seja feito aqui, tá? Mas, por exemplo, talvez para entrar num laboratório desse, tenha que ter um protocolo para entrar. Para entrar num laboratório desse, de repente, tem que se lavar os sapatos, tem que colocar alguns EPIs, tem que ter anteparos, tem que ter uma lavagem de mãos, tem que ter entendeu? Então, de repente, não é lá dentro. De repente, é exatamente nessa preparação dos alunos para adentrar nesse ambiente. Porque se entrar todo mundo sadio, podia ficar até um perto do outro, se a gente tivesse certeza. A tendência, gente, é que cada vez mais as pessoas testem, façam exames para saber IgG, IgA. A ideia é essa, que cada vez mais a gente sabe quem contraiu o vírus. Muita gente contraiu e não ficou sabendo, entendeu? Então, assim, tudo isso é gestão, tudo isso vai ter estatística para a gente avaliar, entendeu? Então, assim, a medida que vai ser tomada no laboratório, ela precisa realmente passar por um batalhão de divisões para que a medida correta seja. Mas, assim, todas essas que eu falei podem ser trabalhadas, mas podem ser que elas não sejam suficientes, porque cada laboratório e cada atividade tem suas características. Obrigada. Nada, doutora. Então, antes de eu passar a palavra para o Gil Franco, eu queria ler aqui que a nossa querida Mirela Rocha, que é uma servidora do CCHLA, e ela escreveu aqui, ela está convalescente, então eu vou ler, né? Boa noite a todos, meu nome é Mirela Rocha, servidora técnico-administrativa lotada no CCHLA. Por problemas de saúde, estou sem condições de falar, mas gostaria de deixar registrado, como servidora técnica administrativa e como vice-presidente do Sintesp-PB, que é o Sindicato Servidores, né, Técnicos da Paraíba, que estamos preocupados em relação ao retorno das atividades presenciais na UFPB, principalmente em relação à nossa categoria, que provavelmente será a primeira a retornar. Portanto, parabenizamos a iniciativa das assessorias do CCHLA, a direção do centro, bem como o palestrante, por nos colocar a par de um assunto tão importante para todos. O Sintesp-PB, eu não sei pronunciar, gente, desculpa, Mirela, Sintesp-PB, encaminhar um ofício ao sindicato, encaminhar o ofício, isso é muito relevante, que ela está dizendo aqui, como vice-presidente do sindicato, ela encaminharão um ofício à administração superior para que possamos também contribuir na ação de planejamento para o retorno às atividades. Obrigada, Mirela. Doutora Ana, queria tocar, já que a doutora Mirela foi muito incisiva na preocupação dessa relação, nessa volta. Tem outro assunto que a gente não debateu aqui, que vai ser um assunto que vai acontecer também com muita força.
até porque o STF reconheceu o coronavírus dentro das empresas como sendo um acidente de trabalho. E quem tem direito ao acidente de trabalho, o acidente de trabalho ele é equiparado a uma doença ocupacional. Então, isso gerou uma polêmica muito grande, porque as empresas dizem, mas a pessoa, como é que vai saber se pegou lá na empresa, ou se pegou em casa, ou se pegou na universidade, ou em qualquer canto, tá? A judicialização desses processos, as ações judiciais relativos vão acontecer. Tem muito advogado aí se preparando, tem muito advogado também se preparando para as defesas. E, assim, o que é que eu digo para as empresas? E aí, digo muito isso nas empresas privadas. A segurança do trabalho é 50% do trabalhador, 50% da empresa. Então, se a empresa não tiver esses protocolos, se a empresa não tiver gestão, cada vez mais esse nome gestão, ele vai ter que ser implementado. Quem não usar esse valor, esse nome gestão, também está afundando a sua empresa e correndo sérios riscos. Então, as empresas têm que fazer protocolos, procedimentos. Se a empresa tiver tudo isso, ela vai enfrentar essa justiça de uma maneira mais robusta e mais forte, tá? Eu digo isso porque eu também sou perito. Eu sou perito em Brasília, na 10ª região, e sou perito no TRT de João Pessoa, na 13ª. Não me perguntem como eu consigo, viu, gente? Depois eu digo como é que eu faço, tá? Mas eu estou trabalhando já com alguns advogados, porque eu sou perito assistente de várias empresas. Então, na justiça, tem uma lei que diz o seguinte: na justiça, não ganha quem tem razão. Na justiça, ganha quem tem a melhor prova. Então, cada empresa e cabe à universidade criar essa documentação, essas provas, fazer com que essa gestão saia do papel e mostre que está dando segurança a seus empregados. Porque, senão, o processo de judicialização vai ser praticamente impossível de não acontecer. Pois é. Isso é outro assunto. Se tivesse uma banca de direito aqui, dá para ir até meia-noite. E é interessante, eu já da outra, antes da professora Ana Flávia falar, eu penso que isso é tão complexo e grave que eu acho que vai impactar até em currículos. Dentro da área, todas as áreas que estão envolvidas, tanto com prevenção quanto judicialização, como você acabou de dizer. Essa condição de pandemia, como a professora Mônica falou, é algo que veio como que para ficar, né? Quer dizer, ela vai moldar a sociedade e tem implicações, inclusive, profissionais, né? E que nos diz respeito, né? Como universidade vai impactar. Estou vendo aí nichos de mercado, né? De atuação profissional com essa discussão. Gil Franco, então é com você agora. Tá bom, estou entrando aqui. Professor Gil Franco. Pois não, muito bem. Você apareceu, né? Apareci. Só um segundo. Primeiro eu quero agradecer muito a professora Ana Tereza, a Ana Berenice, o pessoal que está organizando o evento, e parabenizar o Edmilson pelo trabalho, né? Eu acho que, de fato, bom, eu, pelo menos, passei a pensar agora no problema da biossegurança e quer dizer, de fato, é de suma importância que a gente comece, então, dentro da universidade, a mobilizar o problema, né? Junto a todos os colegas e também, enfim, como instituição em geral, né? Então, foi muito importante para mim esse nosso encontro hoje. E eu fiquei, assim, mobilizado a lhe perguntar
Não sei, pode parecer uma pergunta um pouco boba, mas toda pergunta boba também nos conduz a lugares bons. Mas quando você falava dos diversos espaços da universidade, de uma relativa similaridade que pudesse haver nos diversos espaços, o que eu percebo também é que, do ponto de vista da infraestrutura, eles são muito diferentes também, não é? Então, assim, existem centros que têm uma excelente infraestrutura de salas, de banheiros, etc., e outros que são um pouco mais precários em relação a essa infraestrutura. Então, eu queria perguntar um pouco assim, como você e na sua empresa, já que você, nesse trabalho, você tem desenvolvido, conjuga esses dois elementos, porque uma coisa é você chegar e dizer, bom, dentro da infraestrutura X, o que podemos fazer? E aí você tentar viabilizar práticas que possam ser mobilizadas ali, com gastos menores, não é? E em função de uma determinada demanda, vamos dizer, num nível médio de segurança, mas que não garante um nível mais alto em função de um problema de infraestrutura. Quer dizer, como é que você vê isso dentro de um espaço público, numa universidade pública? Quer dizer, a conjugação entre esse elemento de necessidades de modificação de infraestrutura em função do aperfeiçoamento da prática de biossegurança. Pois não. Professor Gil Franco, quando a gente for fazer uma gestão numa universidade como a UFPB, que tem as características de uma verdadeira cidade, tanto que a gente chama de cidade universitária, na verdade, a gente chama de cidade universitária, a gente vai ter que colocar hierarquias locais em que haja uma necessidade mais ampla de uma biossegurança de alto nível, depois uma biossegurança de nível intermediário e de uma biossegurança de nível mais básico. Vamos dar um exemplo. Talvez um laboratório específico, a maneira em que a biossegurança é tratada no HU, ela não vai ser tratada igual à sala da chefia do departamento. De repente, um laboratório ele vai estar com um nível intermediário em relação ao HU e num nível intermediário em relação a uma sala administrativa básica. Então, talvez, no horizonte de uma cidade, a gente vai ter que fazer um macrofluxograma de ações e depois especificar, fazer microfluxogramas específicos. Por isso que eu estou dizendo, volta sempre a ter gestão. A gente vai chegar em casos de dizer, as salas são iguais, as salas de aula são iguais, mas tem uma que é mais ventilada do que a outra. Tem uma que tem ar-condicionado e tem outra que não tem, e elas são iguais. Epa, a que tem ar-condicionado tem maior risco biológico ou menos risco biológico do que aquela que está com a janela aberta? Isso vai ter que ser avaliado. Vai ter que ser avaliado como é que é a manutenção dos ar-condicionados. Veja o nível de biossegurança que a gente vai ter que ir. Coisas que muitas vezes a gente negligenciava. Até quando a gente levava o carro na revisão, que o camarada dizia, doutor, é R$500 a revisão, mas se a gente fizer uma limpeza no ar-condicionado, é 700. Aí o cara diz, não, deixa isso para depois. Uhum. O brasileiro é assim, entendeu? Então, assim, vai ter que ter um nível de educação, vai ter que... não vai ser fácil implementar uma gestão numa universidade. Por isso, professor e professora Ana Tereza, é que hoje, eu prefiro fazer um trabalho numa microempresa, tratando direto com o dono. Por quê? Porque as ações vão ser mais fáceis de ser executadas. Talvez as ações de uma universidade federal é tanto chefe, é tanta burocracia que o serviço público nos dá, que essas ações demorarão a ser executadas. E a gente tem que lutar para que isso saia, desburocratize, porque estamos numa pandemia. E se a gente não tiver velocidade para isso, cada vez vai ficar mais difícil essa reabertura da universidade. Tá? Então, assim, a gente tem que pensar a universidade em vários departamentos e os departamentos pensar em cada departamento, muitas vezes, tivesse sua autonomia e que essas ações pudessem ser discutidas com a eficiência, mas tudo isso vai ter que ser executado. Vai ter chefe de departamento que não vai estar nem aí, e ele vai levar a pressão de quem está. Vai ter chefe de departamento que vai abraçar a causa e vai se esbarrar na própria burocracia do serviço público. Essa é uma das preocupações.
Muito obrigado, Edmilson. Parabéns, viu? E obrigado, Ana, e aos demais. Então, Edmilson, o que eu estou pensando é que não tem mais inscritos, está aberto ainda. Pode mandar, sim, pode escrever, Marconi, que eu mando a pergunta. Ele está com problema no microfone. Enquanto isso, ele está redigindo, o que eu penso é que na universidade a própria estrutura organizacional teria que ser diferente. Porque não dá para quem está na administração responsável por suas pastas, né, dentro de pró-reitorias, etc., não tem ninguém, nenhuma pró-reitoria que possa assumir também isso, porque isso tem elevadíssima complexidade. E essa ideia também que você falou parece interessante, que poderia ser vista, essa ideia de descentralização, né? De desconcentração, porque há uma diversidade, inclusive, entre os próprios centros. Por exemplo, o centro que eu trabalho, que eu vivo mais, ele é extremamente complexo, ele é enorme em termos de fluxo de pessoas. Está situado na frente da universidade, que tem pessoas que não são da universidade e que entram ali, usam banheiro, etc., por exemplo, né? Diferente de um centro que fica lá dentro. Oi? Bancos, por exemplo. Banco, aí tem Caixa Econômica, Banco do Brasil, muita gente entra aí. Isso. Que não faz parte da comunidade. Isso. E tem uns locais mais acessíveis e, portanto, mais vulneráveis ao fluxo de pessoas do que outros que estão um pouco mais quietinhos lá, como o da professora do centro, onde está lá aquela parte da química, por exemplo. Eles estão bem protegidos num cantinho lá. O SCCH é o cartão, ele entra, o povo todo entra por ali. Então, eu estou pensando que vai impactar no próprio organograma, se isso for levado a sério, né? Se isso for levado a sério, porque não tem como uma pró-reitoria de pesquisa ou de projeto, de gestão de pessoa, qualquer outra pasta que possa assumir uma tarefa tão complexa. E a minha pergunta era a seguinte: sim, vai fazer fiquei muito interessada na questão da certificação, porque além de todas as suas competências, essa de perito para mim é muito importante. Você acredita, quer dizer, o que deveria haver é que essas certificações elas terão que entrar para de alguma forma com uma exigência para funcionamento das coisas, inclusive no próprio setor público, né? E aí eu queria saber alguma coisa a respeito da questão da certificação, né? Porque você, por exemplo, na parte de edificação, você tem que ter um habite, não é isso? Senão você não pode. Eu estou pensando nesses termos, Edmilson. Não, eu entendi, professora. Deixa eu só fazer um comentário. Eu sou muito pragmático. Eu sou muito rápido. Se eu fosse o reitor, eu sei que tem uma legislação por trás, mas se eu fosse o reitor, amanhã eu nomearia um pró-reitor da biossegurança, daria carta branca a ele e daria um orçamento a ele para que ele tivesse autonomia para desenvolver. Por quê, gente? Porque nós estamos numa pandemia. Nós não podemos esquecer isso. Nós estamos numa pandemia. Então, critérios deveriam ser flexibilizados. Para quê? Para que medidas emergenciais fossem tomadas. Essa é a minha ideia. Então, esse camarada seria um pró-reitor da biossegurança. E esse cara que ia conduzir a biossegurança dentro da universidade. De cara, era assim. E aí eu colocaria ele do lado da fiscalização, eu colocaria um TCU do lado dele, logo uma CGU do lado dele, entendeu? E colocaria a advocacia para quê? Para que as medidas, para que não tivesse corrupção, mas que as medidas de saúde e segurança
fossem implementadas na universidade. De cara, eu fazia isso. Não sei se isso vai servir de conselho para a reitora, a professora Margarete, entendeu? Mas se ela me chamar um dia para a reunião, eu vou dizer isso a ela. Porque a gente precisa ter celeridade para que essas medidas de biossegurança sejam implementadas na universidade. Com relação à certificação, doutora Ana, veja só, isso vai ser uma necessidade. Eu acredito que a legislação, que é lenta aqui no Brasil, ela é lenta porque o nosso Congresso é lento, a legislação ela vai exigir, talvez com empresas como a Anvisa, com órgãos como a Anvisa, em algum momento vai ser exigido uma certificação de biossegurança pós-pandemia, como é exigido nos restaurantes os órgãos de higiene alimentar, tá? É exigido vários, e inclusive são fiscalizados. Só que até lá, a pandemia vai estar acontecendo, os estabelecimentos vão estar reabrindo, e até essa legislação sair, todo mundo se adequar, vai ser 2, 3 anos. Então, assim, quem sair na frente do ponto de vista estratégico, implantar essa gestão de biossegurança na empresa, vai sobreviver ao mercado e vai conseguir ganhar até mais dinheiro. Tá? Então, eu vejo dessa forma. A certificação é uma tendência, inclusive, de legislação. Só que quem começar a fizer agora, vai sair muito na frente. E coloco isso também para que a universidade tenha celeridade. Muito bem, muito bem. Então, a pergunta do professor Marconi está aqui no bate-papo público, né? Mas eu estou lendo aqui o texto do professor Marconi. Parabéns, professor Marconi. Já li aqui, viu? Já leu, né? E os outros, então, eu não preciso ler, você já leu, e os outros também podem ler. E é com você, então, Edmilson. Não, mas o professor Marconi não quer comentar, não? Ele estava com um problema de microfone. E por isso ele não está conseguindo ligar, está com problema. No áudio. Professor Marconi, eu acho que essa última fala... Talvez, Edmilson, desculpe, como está sendo gravado, talvez fosse melhor ler. Eu já li aqui. Porque acho que todo mundo está lendo o bate-papo aqui. Mas, assim, talvez o que eu falei agora nesse último momento, professor Marconi, retrata exatamente o seu texto. Eu li e talvez eu tenha me empolgado. Porque muitas vezes eu fico aflito, porque eu sou um ex-aluno da universidade. Eu sei como funciona, muitas vezes, as burocracias dentro da universidade. E eu sou um cara que luto pela universidade pública. Eu quero que meus filhos estudem na UFPB, ela sendo pública. Eu estudei em Campina Grande, almoçava e jantava no RU. Fui usuário, entendeu? E me orgulho muito disso. Conto isso por meus filhos, né? Então, assim, eu queria que a biossegurança não fosse um entrave dentro da universidade, fosse uma solução, e que a universidade, inclusive, desse exemplos. Não tem como voltar. Então, esse seu texto, professor Marconi, lhe parabenizo, e é isso aí. Pode até publicar, viu? Porque a biossegurança realmente, acho que todo mundo já percebeu um sentimento que ela hoje é fundamental para a sobrevivência de todo mundo. Pois é. A doutora Flávia botou aqui a criação de um comitê de biossegurança, mas que esse comitê tem autonomia, professora. Tem autonomia para desenvolver um excelente trabalho, tá? Ana, poderia dizer só uma coisa? Mônica, fale. Quando eu vejo, Edmilson, que você mexeu muito com a gente, viu? Maravilha, maravilha mesmo, que mexeu positivamente, mexeu bem, porque quando eu vi o Mirela colocar, Mirela, nossa colega, como ela disse, vice-presidente do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Técnicos da UFPB, né? E quando Mirela falou que o Sintesp colocaria uma nota, eu imediatamente já falei aqui por WhatsApp com o Fernando, presidente da ADUF.
e disse a Fernando: Fernando, estou assistindo uma palestra agora sobre biossegurança e a ADUF tem que fazer uma nota conjunta, ADUF, Sintesp e DCE, pedindo urgente que a universidade providencie, né, essa questão de um diagnóstico, auditoria, enfim, da preparação da nossa volta, né, e pensando na questão da biossegurança. Então, vamos lutar, né? Vamos lutar. Você, com certeza, nos impulsionou. Agora, resta a gente lutar, né? Conseguir é outra coisa, mas que lutar a gente vai. Realmente, né, é indubitável que é urgente, né? E tudo que é urgente, a gente sempre está atrasado, né? A gente está sempre atrasado e sabendo da dificuldade, da complexidade, dá realmente. Agora, eu acho que dá o estímulo e uma direção, porque até agora as coisas estiveram assim, num certo limbo, né? Não se sabe, como se o Ministério. A gente nem sabe direito, o Ministério determinar que se volte, a gente vai voltar. Como assim? Não é assim. E a gente está muito desassistido, né? Precisa ser, como Mônica já falou antes, uma política, né? Comitê, uma política de biossegurança para a universidade, porque qual é a solução administrativa, isso aí tem que ser visto. Agora, que ela envolve todo mundo, isso ficou absolutamente claro. Inclusive de práticas, né, educativas para os estudantes para o retorno. Então, os alunos terão que estar preparados também, eles que estão fora da universidade, como é que eles vão entrar. Olha a dificuldade. Percebe? Hoje estão todos fora. Como é que nós vamos trazer esses estudantes? Temos que capacitá-los para vir também para a universidade, se formos responsáveis e não atuarmos que nem o povo na feira de Oitizeiro, não é? Porque esse seria o plano B, voltar de qualquer jeito, todo mundo se contagiar e ficar doente. Por isso é tão importante. Fala com você, Valene. Ana e demais professores, Ana Tereza, Ana Flávia, os professores, Mônica, eu penso que nós estamos na dianteira dessa discussão. Eu não me lembro aqui e em João Pessoa uma discussão desse nível, ou com essa temática, né? Porque nós estamos ainda na segunda onda da pandemia, perguntando quando é que vamos sair dela. E a proposta da nossa discussão é já saindo dessa crise. Então, eu acho que nesse sentido a gente está vendo lá na frente, né? E essa proatividade ela pode nos dar, né, muita segurança nesse retorno. E aí, é claro, a UFPB, enquanto uma instituição, né, o que Edmilson chama de burocracia, a universidade talvez vá tratar como segurança institucional dela e não ter nenhum dos seus orçamentos glosados ou impedidos, coisa assim. Não sei, o pessoal daí entende melhor o trâmite. Mas o que eu estou aqui a pensar, Ana Tereza, você que é a nossa anfitriã, era de que pudéssemos, a partir desse debate, e aí a universidade tem know-how para isso e tem condições de ampliar esse debate, essa discussão, né? Porque tem um lado, né, também, né? Edmilson é o lado de empresa, mas o que antecede a isso é o seu lado humano. Eu acho que ele está aí enquanto isso, não está? Porque para fechar negócio numa noite com a universidade sem quem bate o martelo, eu acho que não estava no horizonte dele, né? Mas então não é isso que se pretende aqui, mas a gente acumular uma discussão sobre um tema que vai bater a nossa porta, já está batendo, e como é que a gente vai se adequar a esses protocolos, né?
para que efetivamente nós tenhamos um retorno dos trabalhos em qualquer ambiente, em qualquer local, com a devida segurança. Aí, Ana, eu queria, você que gosta de afeita desafios e a loucuras, por que você não convida o Edmilson para a gente fazer uma discussão com outras instituições que envolvem escolas, né, que envolvam também sindicatos, tá certo? Para além da própria universidade, evidentemente, né? Que comece a criar corpo essa discussão e vá vendo, né? A ponto que de dizer, olha, parem que eu não posso dar conta mais, mas não é isso que a gente está interessado em trazer potenciais clientes, não é só isso, né? É a vida acima de tudo. Então, nesse sentido, eu acho que é um serviço que a universidade presta, né, associado aí à Ambientec, para a gente fazer dessa discussão um tema de acesso das pessoas que ainda não pararam. Eu adverti a escola com relação a isso, que estaria aqui, e a preocupação está na pauta, né? Por onde começa, como é que faz, né? É nesse sentido aí que eu provocaria você a pensar na continuidade desse nosso diálogo dessa noite. Está sendo bacana. Inclusive, Valene, é que eles não sabem, mas Valene, ele é professor no Marista, né? Muitos anos de experiência no ensino, e eu também chamei pessoas da escola. Eu acho que é uma ótima ideia, se ele aceitar, algo equivalente, convidando de fato escolas, né? Pessoas, atores, né? Responsáveis, que estão percebendo de alguma maneira o problema, tanto no setor público como no setor privado. Nós temos, na própria universidade, isso não é difícil, porque a universidade é muito presente em vários programas de licenciatura, né, em escolas, em tudo quanto é lugar. Isso é excelente, a ideia, e fora também, realmente, vamos pensar nisso, e já está feito o convite, e universidade é assim, né? Entrou, vai puxando. Aqui, Marconi está de novo, a biossegurança precisa da ação de governos, dirigentes, políticas públicas, empresas competentes, dentre outras instâncias. Porém, é preciso também levar em conta o grau de consciência e sensibilidade dos indivíduos para aderir a tais medidas e, sobretudo, o nível de educação sanitária da população. Como enfrentar esses desafios? É verdade que o professor Marconi está colocando aí, é muito importante, porque realmente isso era uma das preocupações minhas no início da pandemia. É quando a pandemia chegasse nas classes D e E, nas favelas, um morando do lado do outro, sem ter o isolamento social, e é quando esse negócio ia ficar realmente uma curva exponencial. E a gente tem que ter essa preocupação porque vários alunos também moram nessas comunidades e vão vir assistir aula. Tá? Então, assim, é preciso ter uma política séria, é por isso que tem que estar tudo congruente, tem que estar tudo convergindo, porque, às vezes, uma ação que a gente vai fazer aqui e uma falha derruba a ação. Tá? Porque se chegar muita gente testando positivo e indo para a aula, isso vai ser um problema. Tá? Então, assim, o que o que é que eu vou dizer, professor Marconi? Isso é motivo para a gente cruzar os braços? De forma alguma. A universidade tem que criar protocolos, procedimentos, mostrar que tem gestão para exatamente tentar controlar a entrada do vírus dentro da cidade universitária. Porque o vírus está circulando, sim. O vírus está circulando e infelizmente, nas classes mais baixas, porque realmente a gente... Eu me lembro, quando eu era aluno, que tinha uma doença chamada cólera. Não sei se vocês se lembram, cólera. Cólera era uma doença de país que não tinha esgoto, entendeu? E o Brasil já passou por vários problemas, entendeu? Então, realmente, a ideia tudo tem que convergir. E a universidade tem poder, sim,
para implementar sua gestão e tentar fazer com que esse vírus não entre na cidade universitária. Por favor, Milena, é com você. E olha que eu sou novo, viu, professora Mônica? E escutei esse nome cólera, viu? Quando eu era menino, minha mãe botava até a maçã no vinagre para eu comer a maçã bem, para eu não pegar cólera. Me lembro dessa história. Pode falar, Milena. Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos Abaixo. sim, tá abaixo. Ok, mas estão me ouvindo? Me ouvindo? Um pouquinho mais alto, professora Milena. Então, Edmilson, não sei como é que está chegando o som aí para você. Melhorou, agora melhorou. Antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar, né, pelo seu trabalho. Eu assisti a sua palestra semana passada, acho que final de maio, dia 21 de maio, pelo Sebrae, e fiquei impactada, porque eu já vinha pensando, em algum momento a universidade vai ter que reabrir. E a universidade precisava ouvir de você todas as formas, todas as implementações que nós precisamos tomar, né? Todas as atitudes. E fui logo falar com a Ana Flávia, disse, Ana Flávia, vamos correr atrás. A gente precisa disso, precisamos disso. Somos uma comunidade acadêmica que envolve servidores, alunos e toda a sociedade que, de alguma forma, precisa dos serviços da universidade, né? E a gente tem visto casos de pessoas 100% assintomáticas, porque eu achava que isso não existia. Então, pessoas 100% assintomáticas e, por um motivo qualquer, resolvem fazer o teste e dar positivo. Então, como a universidade, sendo um centro acadêmico, sendo uma comunidade acadêmica, precisa estar à frente disso. Nós temos profissionais de excelência lá dentro, que podem dar a sua contribuição, mas para mim foi fundamental que as pessoas aqui envolvidas ouvissem você pela experiência que você tem, pela excelência que você tem na sua área, e porque, de fato, eu fiquei impressionada com a última palestra que assisti. Então, de fato, a universidade tem uma burocracia muito grande para colocar em prática algumas coisas. Nós que trabalhamos lá, eu trabalho com a Ana Flávia no Laboratório de Microbiologia, a gente vê algumas dificuldades, mas eu creio sim que um protocolo de biossegurança tem condições de ser implementado pela universidade. A gente procurou ver, e eu acho que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela montou um protocolo de biossegurança, pelo menos está no papel, eu não sei se isso está sendo colocado em prática, mas eu acho que isso é de fundamental importância, porque trabalhamos num setor de educação. Então, precisamos sair à frente disso, com certeza, tanto por segurança nossa, dos servidores e do corpo acadêmico, como da sociedade em geral, que precisa ver na universidade uma implementação, como você falou, um plano de ação, com uma implementação de procedimentos de biossegurança eficazes, de excelência, né? Temos que ser exemplo em tudo isso. Então, eu queria te agradecer pela sua competência, pela sua fala. Eu realmente fiquei impressionada e buscando agora, mais do que nunca, a biossegurança. Obrigada. Eu que agradeço, professora Milena. Eu que aprendo com vocês, viu? Lembro a vocês que essa história de gestão eu aprendi na universidade. Essa história de plano de ação eu aprendi na universidade. E na época eu fiz 2 iniciações científicas, né, no curso de Engenharia Elétrica, participei lá do PIBIC, do CNPq, aquela história toda. Mas aí o que foi que aconteceu? Eu participei de um programa de estágio, terminei minha aula na sexta e comecei a trabalhar na segunda. Então, realmente, eu não continuei numa cadeira, não continuei na academia. Então, eu não terminei sem fazer um mestrado e doutorado, caí no mercado de trabalho, terminei minha aula na sexta, na segunda e nunca mais fiquei realmente desempregado. E trabalho até hoje, mas aprendo muito com os professores da universidade. E muitas vezes eu recorro a vocês
para poder me embasar. E volto a dizer, sou prata da casa, viu? Aonde eu chego, principalmente em Brasília, eu digo, ó, eu sou formado na UFPB e todo mundo me respeita quando eu digo que sou engenheiro eletricista formado em Campina Grande. Todo mundo respeita, e isso é uma coisa que eu me orgulho muito, tá? Queria deixar isso para que vocês levassem isso, que o orgulho que eu tenho de ser um ex-aluno da UFPB. Professora Ana, acho que a professora Ana está discutindo a relação aí. Que nada, eu tô atrás já do arquivo que Milena mencionou, é porque está aqui no meu WhatsApp, que a professora Ana Flávia tinha passado para mim. E eu estava querendo disponibilizar, porque eu assim, sou rapidinha, sabe? Quero já logo empurrar a informação. É o plano... Mas eu passo para você. O plano de biossegurança da... mas é que eu estava com outra universidade, é isso que estava errado. Eu estou buscando aqui. Tem aqui tem uma pergunta aqui de alguém que tem uma sigla JR. Não há um certo exagero nessa questão, a imunização de rebanho. É interessante a pergunta. O Júnior, eu não sei se ele quer falar. Está com áudio bom, Júnior? Veja só, gente, eu não estou fazendo alarde. A gente passou acho que hoje, de 32 mil mortes, tá? Mortes. Se a gente pegar uma guerra, acho que não morre tanta gente, tá? Em 2 meses e meio que começou, 3 meses que começou essa pandemia aqui no Brasil. E, assim, infelizmente, o Brasil não está tendo uma boa gestão. Então, assim, eu não acho que a gente está fazendo alarde, não, Júnior. Não acho, não. Eu acho que a biossegurança é um caminho sem volta. As pessoas, vários, entenderam que é necessário a mudança de protocolos de convivência. E claro que a gente não pode fazer sensacionalismo. Isso eu acho errado. E tentar, durante uma crise, quando faltou combustível, teve posto de gasolina que pegou o combustível que era R$3, botou a R$6, R$7 para vender. Isso eu acho um absurdo. Isso é errado. Entendeu? Mas a gente precisa levar a biossegurança para as empresas e trazer, porque como uma solução que também ela não também deixando bem claro, ela também não vai evitar, ela não vai eliminar nem neutralizar o vírus. Quem vai eliminar e neutralizar o vírus é só na hora que descobrir a vacina, né? Que descobrir a vacina. Mas até lá, a biossegurança, ela é a medida mais eficaz para controle do risco biológico do corona. Por quê? Porque se não fosse assim, todos os profissionais de saúde viveriam doentes nos hospitais. Todos teriam tuberculose, todos teriam hanseníase, essas doenças infecto-contagiosas. Então, a gente tem que acreditar na biossegurança porque existe uma ciência por trás. E a gente tem que, se a gente implementar essa ciência nos estabelecimentos que não têm essa cultura, a gente vai estar também controlando o coronavírus, e isso também é um serviço de utilidade pública. Eu vejo dessa maneira, tá certo? Zé Carlos está escrevendo, e eu ia te corrigir aqui, que depois que descobrir a vacina, não, porque vai ter que vacinar todo o planeta. É verdade. É complicado. Mas, olha, essa história da vacina, professora Ana, veja só, esse ano, ou foi ano passado, voltou a se falar em sarampo. Exatamente. E era uma doença que não era mais para estar. Ou seja, tem gente que esquece de vacinar o filho, tem gente que... Então, assim, até mesmo com a implantação da vacina, a gente não vai mais voltar atrás, tá, gente?
essa questão do protocolo da biossegurança, o vírus se muta, ele pode ter outras mutações. Não acho que essa vacina vai ser tão simples assim, não sei, tá certo? Lembro aos senhores que até hoje nós não temos a cura da AIDS, nós não temos uma vacina da AIDS, e que várias pessoas convivem com HIV, com o coquetel, vivem bem, mas nós não temos a cura, tá? Então, no momento atual, eu vejo a biossegurança como o principal remédio. Como é atualmente o isolamento social, né? Como atualmente, esse principalmente, né? Mas a população parece que não gosta não de ficar em casa, não. Eu nunca vi isso. Tem que comprar o pão todo dia. Todo dia o cara tem que comprar. Por que não pode comprar um pão para semana? É porque ele vai ficar duro, vai ficar velho. A gente tem essa cultura de sair. A gente tem essa cultura de abraçar. Impressionante. Então, Zé Carlos, né, está dizendo, sou funcionário da Secretaria Integrada do CCHLA, que é a SIAG, que é uma novidade que uniu tudo, né? Então, é um grande público. Trabalhamos diretamente com o público em um número enorme. Todos os estudantes do CCHLA têm que passar pela SIAG. A biossegurança será imprescindível, diz o Zé Carlos, com toda razão, para atendimento ao público. Não tem como. Realmente é algo assim que é tão evidente, né? E que também discordo de que seja alarmista. Quem lida numa universidade com milhares de pessoas o tempo inteiro sabe que isso é urgente, não é um investimento porque daqui a 3 anos vai estar resolvido. E está tudo muito lento, né? Eu acho que está tudo muito lento nessa de colocar um plano para se caminhar para o futuro, né? Nós estamos parados num presente. A solução de tornar tudo remoto também não me parece que será possível, que todas as pessoas tornem as suas casas seu lugar de trabalho. Isso não é possível, né? Isso é impossível. Então, mas alguém queria colocar mais alguma questão? Tem alguém escrevendo? Valene está escrevendo. Eu coloquei aí, gente, só para... Não estou finalizando, não, mas o meu celular é 98744 8082. 98744 8082. Esse meu celular é exatamente o do WhatsApp, tá? E meu Instagram é edmilsonambientec.pb, tá? Então, eu sei que vai ficar faltando assunto, porque, aliás, viu, professora Ana, o assunto é tão gostoso que se deixar eu vou até meia-noite, viu? A gente também. Tem uma coisa legal, tem uma coisa interessante que Marconi chegou e, inclusive, falou, que houve aí em março uma mudança uma nova determinação para currículos de licenciatura, e entre as soluções que nós tivemos no Departamento de Filosofia, e o professor Marconi é professor de ética, neuroética, de muita coisa, foi exatamente que nós criamos e fizemos a disciplina, como é que é o nome mesmo, Marconi, que a gente ficou? Relativamente à educação sanitária. E eu acho que esse é um outro lado, viu, Valene, que a gente tem que pensar. Além da política pública, da pressão que tem que ser feita, do carro-chefe dessa discussão, que é a relação de trabalho, a condição do trabalhador, da segurança do trabalho, também, realmente, nós temos que investir numa linha de educação sanitária. Isso aí tem que entrar nos currículos, bioética e educação sanitária. Foi o que a gente fez até. Bom, agora já entramos numa... Se você é de Campina Grande, olha ela querendo puxar para Campina Grande. Sou não. Nasci aqui em João Pessoa, lá nasci na Canda Vargas. E quando aqui em João Pessoa. Mas na minha época, professora Mônica, na minha época,
só existia engenharia elétrica em Campina Grande. E aí você foi nessa época que eu queria saber. Eu comecei a estudar lá de 97 até 2001. Ah, pelo amor de Deus, é novo demais. Eu pensando que eu já tinha saído. Eu sou de lá e estudei lá também. Fiz 43 anos agora. Ah, é muito. Mas aí morei em Bodocongó durante 5 anos para terminar o curso. E teve uma época que eu fui engenheiro da Celb também, viu? Eu trabalhei na Energisa durante 7 anos. Fui gerente de operações da Energisa e fui coordenador de operações na Celb. Então, eu tenho uma relação com Campina Grande muito forte. E atendo lá Alpargatas, Coteminas. Eu não sei hoje, né, Edmilson, mas o curso de engenharia elétrica era famosíssimo no Brasil inteiro. Era gente do Brasil inteiro que ia fazer Por isso que eu digo, quando eu chego lá em Brasília, que eu digo que eu sou engenheiro eletricista, lá de Campina Grande, todo mundo pergunta, você é da Universidade de Campina Grande, e todo mundo respeita. Exatamente. Então, sim, Valéria, a gente vai conversar. Olha, eu acho o seguinte, nós precisamos muito de você, viu, Edmilson? Em todos os sentidos, né? Como quando eu vi quem era você, eu fiquei muito satisfeita de pensar que um egresso de sucesso, generoso, uma pessoa maravilhosa e no momento para a gente tratar de uma coisa tão séria, tão grave, tão assustadora, realmente uma bênção a gente poder contar com um egresso tão maravilhoso e que pode lançar a luz, né? Está já lançando a luz aqui para o nosso futuro da nossa universidade, né? E da nossa sociedade, né? Não é apenas a universidade, é a universidade como uma força que também para isso deve ser dentro da sociedade, da educação sanitária, dos protocolos, e esse sonho de tornar o UFPB um exemplo, né, para o estado da Paraíba, para o Brasil, se Deus quiser, né, se a gente lutar por isso, de ser um modelo de biossegurança, né? E não seria maravilhoso? Seria maravilhoso, né? E a gente tem que lutar por isso. Pessoal, queria só também deixar claro, também não sei se tem mais gente que queira relatar, mas quando a professora Ana Tereza me ligou, ela me fez o convite para fazer essa live. Então, eu gostei muito da abordagem que ela fez da necessidade. De cara, eu disse sim a ela, que faria essa live para vocês, sem problema algum, que eu reservaria esse tempo para a gente discutir. Mas, assim, queria que chegasse lá na reitora, tá? Porque eu senti a professora Ana Tereza que ela trabalha com paixão. Ela gosta do que faz. Então, assim, isso transborda, tá, professora Ana? Talvez foi a primeira vez que a gente se conheceu desde segunda, por telefone, e eu senti que existe uma professora de filosofia que gosta, que é docente, que gosta do que faz, e talvez a universidade tenha que divulgar mais isso. Você já recebeu alguns elogios aí de outros professores, mas eu queria só passar isso, que eu tive essa percepção de cara do seu entusiasmo e me fez me motivar para participar dessa live, entendeu? Então, assim, sempre que a senhora tiver esses convites, eu vou estar à disposição, viu? Opa! Assim que eu gosto, assim que é bom. Uma maravilha, é isso mesmo, gente. Tem que ter grandeza, né? E onde tem grandeza e doação, só acontece coisa boa, né? Transborda sem a pessoa se falar. A gente consegue superar as fronteiras. Tá ótimo. Então, já agora amarrou, fechou. Você é nosso, você vai nos guiar nessa monte de coisa, e a gente vai realmente aqui. Tem pessoas que irão tocar isso já a partir desse minuto, né? Mônica, Mirella, todas as pessoas que estão aqui.
mas tem as pessoas empoderadas, né? As pessoas que têm voz, que têm posição. E isso aí não vai ficar aqui como... E nunca teve no meu interesse de que fosse apenas uma discussão teórica e que não passássemos para ação. Nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de proteção e nós estamos falando também do exemplo que a universidade tem que ter, né? Ela tem que puxar isso, né, para a sociedade imediata, que é a paraibana, e no país. Né? Nós não temos limite. Como diz a Ana Berenice, né, nós não trabalhamos com limites. Então, tá certo. Ó, eu já estou desde 6 horas da manhã. Acho que todo mundo aqui está trabalhando. Só a sua agenda que você falou hoje, quantos compromissos. Vamos descansar, porque amanhã temos mais. Não é isso? Eu agradeço. Verdade. Tenho como te agradecer, muito generoso, realmente foi maravilhoso. Eu tinha certeza. Eu, em 5 minutos, já sabia que ia ser maravilhoso quando eu falei com você. Então, tá ótimo. Um grande abraço, muita saúde para todo mundo, né? E nós